Boa noite, amigos da tribuna. Mais uma vez, estamos aqui para mais um bate-papo. Hoje com um convidado especialíssimo da nova geração, o Wagner. Vão participar comigo junto o Texas, porque o Fábio e o Rodrigo Portugal não conseguiram. Acho que muito por conta dessa questão do coronavírus. É até uma forma da gente trazer boas notícias, um bate-papo mais leve, mudar um pouco o assunto, para a gente conseguir desviar, esparecer um pouco de todas essas notícias sobre o coronavírus que a gente tem escutado. Boa noite, Texas. Tudo bom? Boa noite, Wagner. Muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. Saúde, Rafa. Um abraço para o Rodrigo, para o Fabão, para o Portuga, para o Edu Morato, para o Ricardo Moizinho, Ronaldo Viegas, quem mais? O Sila Fernando, André Prates, Renan Oliani, Aldir, pessoal que foi comigo para Toluca, para ver o São Paulo e o Toluca. É muito bom a gente fazer esses programas enquanto não tem futebol, né? Porque sem futebol, sem esporte, a vida da gente ela fica meio que vazia, né? Então a gente tem que aproveitar para fazer esse programa e os programas especiais com uma pessoa muito especial que é o Wagner, que a gente se conheceu no Twitter, graças ao Edinho entramos no Raiz e como todos nós do grupo, a gente parece que é amigo há anos e anos e anos que eu sempre falo, isso é uma coisa que o São Paulo, se tem uma coisa que o São Paulo faz hoje em dia, é trazer alegria para a gente e conhecer pessoas maravilhosas como vocês dois, né? Não ganhamos títulos, mas traz, né, faz a gente se conhecer e ficar amigo, assim, amigo, amigão mesmo, né? Então, essa é uma coisa bacana, as mídias sociais, elas são infernais, são horrorosas, mas elas têm o seu valor, esse é um deles. Então, já é muito bacana a gente tá com o Wagner aqui, que é um puta São Paulino que nem a gente. Wagner, direto de Mossoró. Cara, obrigado pela presença. Valeu. Pronto, como ele já estava falando aí, meu nome é Wagner. Eu tenho 26 anos, falando daqui de Mossoró. Eu sou formado em administração, eu trabalho como vendedor de baterias para carros, caminhões e conheço o pessoal aí há acho que uns 2 anos já, mais ou menos. Um ano e Nice. meio, 2 anos já. Não, no mínimo 3. Eu acho que o Rafa faz um pouco menos de tempo, porque Sim. ele entrou um pouco depois no grupo, mas acho que o Tex aí já é mais de 2 anos, né? Só de churrasco foram 2 anos. Você já tem um. Então, no mínimo 3. Realmente. Já tiveram 2 aí que eu não fui, mas se Deus quiser, o próximo vai acontecer. Então, vamos lá. E Wagner, conta aí como é que conta aí a sua história junto ao São Paulo. Como que começou? Se a sua família é São Paulina, não é? Se você é a ovelha branca ao invés de a ovelha negra da família. A torcida pelo São Paulo começou através do meu irmão, né? Assim, geralmente quando a gente começa a torcer por um clube é por influência do pai, mas meu pai nunca foi muito ligado pro futebol, não. Ele torce para os times da cidade dele, porque meu pai é natural de Pernambuco, mas não é aquela torcida que ele acompanha, né? A torcida pelo São Paulo começou por influência do meu irmão, e o pai dele também não era São Paulino, o pai dele era flamenguista, tentou fazer um flamenguista, mas ele relutou e continuou como São Paulino. E eu comecei por influência dele em meados de 2004, 2005, mais ou menos. Foi naquela época de... Que Quando ótima começou época, hein? aquela época de ouro, né? Que época boa para virar São Paulino, hein? Oh, saudade. Ele jogou a influência e os times que o São Paulo... E o time que o São Paulo tinha
ajudou a fixar, né? É. Deu uma ajudada a fixar aí a torcida. É, porque a molecada de hoje não tá fácil. É. E aí, Texas, tem alguma pergunta aí pro Wagner? Bom, a pergunta que a gente sempre faz. Descreve o seu melhor São Paulo que você viu jogar. Você tem aí na cabeça? Ou sim, o melhor São Paulo pode ser o que você viu jogar, como você quiser. Se você quiser fazer um que você viu jogar e um que é histórico, ou um de. Enfim, aqui é. Eu costumo Democrático. dizer, Tema livre. Eu costumo dizer que eu não comento o que eu não vi, né? Eu vou falar o que eu vi jogar, né? O São Paulo, o melhor São Paulo que eu vi jogar tem Rogério no gol, que foi o goleiro que meus primeiros 10 anos de São Paulo teve o Rogério no gol, né? Na lateral direita, Cicinho. Esquerda, Júnior. E a dupla de zaga, Lugano e Miranda. A dupla de volantes, Josué e Mineiro, que é a dupla do Mundial aí, mais uns anos para frente. No meio, Hernanes e Lucas. E no ataque, Dagoberto e Borges. Foi a dupla do tri ali também, né? Borges era bom. Brasileiro. Humberlito Borges. Humberlito Borges jogava bola. Lembrando que é o time que você viu jogar, né? Antes que venha algum corneta aqui te falar, como assim o Borges? Como assim? Eu só vou falar do que eu vi. Eu tenho 26 anos, tenho 15 de São Paulo, então eu vou falar do que eu vi jogar. Eu não posso falar da década de 70, 80, 90, porque eu não vi, eu não estava nem nascido ainda, né? O Wagner, nem nascido ainda. E técnico eu imagino que seja o Muricy, né? Ou o Fernando Diniz. Não, o Muricy mesmo. Vai ser o Muricy mesmo. Mas eu acho bacana que você tocou no nome do Borges, porque ele é um injustiçado. Ninguém lembra do Borges. O pessoal fala do Chulapa, que o Chulapa deu aquele passe ao Luiz. O Borges. Saudade que eu tenho do Borges. Não, se eu fosse fazer algumas menções honrosas, eu acho que o Aloysio Chulapa estava no meio ali, né? Sem dúvida. Uma menção honrosa. Também. Sim, ele nunca foi um jogador que tinha aquele primor de técnica, tudo aquilo, mas ele é um jogador que merece uma citação. Só pelas faltas que ele cavou pro Rogério bater ali, né? Ele era o pivô, né? Ele era o pivô. E hoje em dia no São Paulo, o Borges hoje seria a seleção brasileira. Não tô brincando, hein? Quem não viu o Borges? Não tô brincando. O futebol brasileiro hoje. Não, o Borges nesse time do São Paulo hoje ele já estaria com uns 30 gols já. Eu me lembro da estreia dele no São Paulo. Eu acho que foi contra o Ituano, uma coisa assim. E o cara já entrou assim, mostrando para que veio, sabe? Eu lembro daquele jogo contra a Portuguesa, que ele fez aquele gol. O Zé Luiz, aquele lateral, fez um gol no finalzinho. Ele teve aquele jogo da Portuguesa. Eu morava em Denver na época. Rapaz, eu saí gritando ali. Aquele time tinha sangue na veia, né? O Muricy fazia aqueles caras realmente. Eu tava no São Paulo Goiás, que foi no Gama. Como tava o Alberto. Da Madonna, Alberto Poletti estava lá. Cara, o que o Borges sabia se posicionar. Foi gol dele, não foi? Ele que fez o gol. Foi gol dele. Dizem as más línguas que estava impedido, mas não estava coisa nenhuma. Mas inventaram aquela história da Madonna para tirar o São Paulo. Eu confesso que eu gostei, que eu morava em Brasília e fui ver o jogo. Como diria o Juvenal Juvencio no DVD Os Soberanos, ele falou por motivos, aquele jeito de sórdidos. Ele falava assim o Juvenal, né? Mas realmente aquilo foi uma sacanagem, um negócio incrível, né? Agora tem o coronavírus para tirar o título do grande professor de Exatamente. O Wagner, o pior.
O pior São Paulo que você viu jogar, tem tanto, mas tem tanto nos últimos anos que fica quase que injusto. Mas Foi você bem deve... mais fácil escolher o melhor do que escolher os piores, viu? Bem mais fácil. É verdade. Antes, Para mim, a geração já é o contrário. Para nossa já é mais fácil, é mais difícil escolher os melhores. Antes, você fez a menção honrosa ao Alessio Lapa. Outro dia eu estava vendo os stories do Alex Bruno. Abraço, Alex Bruno, que fez aqui com a gente também. Zagueiro, campeão mundial, para quem não sabe, né? Ele tá... Um jogador muito subestimado. Eu também acho. Exatamente. Você vê o Arbolenda aí, só uma coisinha, né? O cara que usa a camisa do Palmeiras, né? O Alex Bruno, o cara discreto, você foi campeão titular da Libertadores, estava na reserva no Mundial. Porque se machucou, hein? E se machucou, exatamente, porque o Ed Carlos entrou no lugar dele. E essa inversão de valores que você tem no São Paulo hoje em dia, o cara que é ídolo, né? E não faz tanto tempo que o Alex jogou o Alex Bruno era titular. Então você tem certas coisas que eu não entendo. O Miranda não é ídolo dessa gente, como é o Arbolenda. Você não entende. Enfim, Rafa, te interrompi, desculpa, mas que veio a cabeça aqui eu não. Você falou muita coisa do que eu penso aí. Aí fizeram uma pergunta assim para ele com qual foi o melhor zagueiro que ele jogou. E ele jogou com Lugano, Fabão, jogou com outros, o Pirulito. Miranda, eu acho, né? Também não era. Não lembro se ele chegou a jogar, mas eu acho que ele chegou a pegar o Miranda também. E para ele, o melhor zagueiro que ele jogou foi o Fabão, que é um monstro. Era um monstro. Aliás, no Legends podiam ter pego um contrato e já falar, não, filho, fica aqui, volta aqui. Cara, que era um cara que sabia fazer cobertura, sabia atacar, chutava. Batia a falta. De cabeça. Jogo aéreo perfeito. E uma injustiça com o Fabão. O Fabão era técnico, não era só um rompedor. O Fabão tinha habilidade. Um jogador espetacular. Espetacular, o Fabão. Também é um cara... O Fabão é ídolo, como é dessa gente aí do Arbolenda. Não é. Não é nada. Até o Bruno Alves virou ídolo, cara. Vamos falar a verdade. O Bruno Alves perto desses que a gente estava citando, é um jogador comunzaço. Hoje não sofreu ainda assim um jogador que faz o trabalho dele sem aquela pompa toda, mas isso é uma coisa ídolo tá longe demais. O Bruno Alves, ele lembra o Adilson. Wagner, você não viu jogar? O Rafa viu, mas o Adilson era melhor que ele, mas é um cara discreto. Isso aí eu já dou muito crédito pro cara, por ser um puta profissional, dedicado, não cria problema, não tem confusão. E ele é o cara mais que não aparece. E ele é o cara mais confiável. Sim. Não, dizer que ele é um jogador comum perto desses outros não é desmerecer o Alex. Exatamente. Muito pelo contrário, a gente enaltece o Bruno Alves, porque ele perto do Arboleda é... Pois é. O Wagner, esse é o pior São Paulo que você viu jogar. Se é que você tem uns 15 times, mas vamos lá. Esse aqui eu vou ter que ler, porque pode ser que eu diga o nome de outro jogador que não tenha na lista, né? Mas assim, minha lista, eu comecei com o Deni no gol, pelo amor de Deus. Na lateral direita, Pires. Na esquerda, Cortez. Foi difícil, a lateral esquerda foi difícil. As laterais foram difíceis. Tem muito. Lateral ruim pelo São Paulo foi só o que passou na última década aí. Dupla de zaga não poderia ser diferente de Lucão e Rodrigo Caio, né? É porque você não pegou Júlio Santos e Jean. Não. Mas eu acho que o Rodrigo Caio e Lucão é pior. A dupla de volantes eu coloquei Fabrício, aquele que veio do Cruzeiro, né? Bichado. Pois é. Léo Lima, que São Paulo é o mesmo, né? Continua, já aprova a gente machucado desde sempre.
Léo Lima, eu nunca consegui entender como ele foi contratado pelo São Paulo. Até hoje eu ainda tenho essa dúvida, né? Pagaram uma grana. Jogou no Goiás, jogou no Vasco. No meio, Canhetes, o novo, que ela chama de... Novo Riquelme. Novo Riquelme. Peraí, só uma coisa. Você não vai me falar que o seu camisa 10 não é o Jonathan Gomes, hein? Não, Jonathan Gomes tem que ser titular. Tá no meu. Tem 2 jogadores no meu que estão... É o Perna de Pablo e o Jonathan Gomes. Não estão no meu time, não. Na lateral, não. Na ponta esquerda, Fernandinho. Aquele de um drible só. Na ponta direita, Negueba. Nossa Eu senhora. também nunca entendi como é que ele foi contratado pelo São Paulo. E como centroavante, André Lima. André Lima, perto do Perna de Pablo, é o Careca. Eu gostava do André Lima. Pelo amor de Deus. Eu não acho, não. O treinador, acho que não poderia ser ninguém diferente do que o Dorival, né? Dorival Júnior. Poderia ser ninguém diferente dele, não. Dos que eu vi. Assim, na verdade, eu fiquei em dúvida entre ele, eu fiquei em dúvida entre o Ricardo Gomes. Passaram tantos treinadores ruins nessa última década aí que eu fiquei bastante em dúvida entre o treinador, mas eu fui com ele. Você não pegou Adilson Batista, né? Escolheria. Peguei. Se eu falar o pior técnico que eu vi na minha vida no São Paulo, eu não vou falar por motivo que eu já falei que eu não ia falar. Mas os entendedores entenderão. Mas foi difícil, foi um pouco difícil escolher aqui, mas eu fui com Dorival. Tinham bastante opções para escolher aqui, mas eu fui com ele. Eu escolheria ele para escalar para treinar esse time aqui. Esse excelente time. Interessante que você mencionou o Denis, né? Cara, eu achava que era impossível ter alguém pior que o Denis, mas aí eu vi o Sidão. E o Rogério Ceni, mito, trouxe o Sidão. Não entendo até hoje. Né? Mas é que o Denis... Você vê o Balsa, né? O Balsa foi finalista da Libertadores, porque foi roubado. Preteria o Armani, né? Preteria o Armani para... Preteria o Armani, exato. No gol. Difícil. Goleiro ter uma escolha dessa é difícil, sabe? Pois entender. E o São Paulo tinha Denis no gol e Rodrigo Caio e Lucão na zaga. E tinha mais um monte de perna de pau. O cara só não foi pra final, né? Por causa do Atlético Nacional na ida e na volta. Você vê como é que é, né? Ele não se preocupava com a posse de bola. Enfim. Wagner, e quanto aos ídolos? Quem que você tem de ídolo, assim? E o ídolo mesmo, Rogério, né? Vamos dizer 5. Se eu tivesse que dizer 5 dos seus maiores ídolos. Eu acho que eu não teria como escolher, não. Porque, assim... Não, é que não estou falando. Ídolo que eu considero mesmo só o Rogério Ceni. Ídolo mesmo que eu considero... Assim, eu costumo dizer que ídolo seria aquele cara que eu chegaria e pediria para tirar uma foto com ele. Eu costumo dizer isso aí. O único cara que eu me imagino chegando e pedindo para ele, vamos bater, por favor, bate uma foto comigo, seria o Rogério Ceni. Então, eu não teria como escolher 5, não, porque eu não tenho... Deixa eu te perguntar, o Lugano? Pronto, eu pediria para bater uma foto. Pronto, o Lugano é ídolo. O Lugano é ídolo também. Assim, eu não teria como escolher 5. Mas, assim, talvez 2 ou 3. O Lugano já vem ali. Vou te botar contra a parede. Raí, como jogador. Eu acho que eu não pediria para bater uma foto com ele, não. Mas, assim, porque eu vi ele, porque eu não vi ele como jogador, né? Eu sei que ele tem uma história muito grande pelo São Paulo, mas a experiência que eu tenho com ele não é boa. A experiência que eu tenho com o Raí é do Raí diretor. Um que você não tem experiência, mas o Texas vai até chorar aqui com a sua resposta. Careca.
se eu visse ele em algum canto assim, eu também pediria para bater uma foto, mas é como eu tô dizendo, ídolo eu considero o jogador que eu vi. Mas assim, eu sei que os caras têm história pelo São Paulo, tem vários outros que têm história pelo São Paulo, só que eu não vi jogar, mas pediria para bater uma foto com ele tranquilo. Mas eu digo uma coisa que meu pai me falou. Meu pai me falou que quem mudou a história do São Paulo, mudou a história do São Paulo, se chama Leônidas da Silva. O São Paulo era chamado de time dos pipoqueiros. Não era porque o time era o time dos mais humildes, do pipoqueiro. Era um time muito pequeno, tinha o Canindé. Era um time realmente de uma. Você tinha lá os dois times do mal, e o São Paulo era mais novo. São Paulo é 20 anos mais novo, né? Um de 1910, São Paulo de 1930. Então, se não fosse o Leônidas, não teria o Raí ou o Rogério, entendeu? Então, assim, meu pai me colocou essa perspectiva, achei interessante. Obviamente que eu também não vi jogar, e não seriam os meus filhos porque eu vi jogar, mas eu acho interessante essa perspectiva histórica, né, dos marcos que o São Paulo teve, desses ídolos que construíram, e se não tivesse o Leônidas, não teria Morumbi. O Leônidas já estava na época que a moeda caiu em pé? Claro, foi o primeiro foi o Paulista de 43, né? Que o São Paulo ganhou 5 campeonatos paulistas, só não ganhou o sexto porque assaltaram o São Paulo. No Paulista de 47, eu acho, contra o Palmeiras, um juiz era inglês, uma barbaridade. E tinha aquele timaço, né? Do Luizinho, Sassi, Leônidas, Remy Teixeirinha. Era um baita time. Depois tinha o Rui Bauer Noronha, nos anos 50, o Canhoteiro, o Maurinho. Então, quer dizer, o Zizinho, meu pai fala do Zizinho, um negócio assim. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa legal do São Paulo. O São Paulo, ao contrário, esses outros times aí, eles já nasceram, que eles são mais velhos, eles já nasceram ali com vantagem em relação a gente. O São Paulo foi construindo a sua história, né? E trazendo jogadores mais velhos que ninguém acreditava. Hoje em dia, bom, o Daniel está jogando uma barbaridade, né? Mas eu não vou comparar com o Sastre, com o Leônidas, com o Gerson. Mas é a mesma estratégia. Mas é a estratégia do São Paulo, que é uma tradição do São Paulo. O Toninho Cerezo, tem mais. Então, assim, eu acho legal essa construção histórica do São Paulo em ter grandes ídolos, que é o que eu acho que está faltando, Wagner. Depois que o Rogério aposentou, se você pensar quem que é o Hernanes, ele é o ídolo do São Paulo, né? Mas ele tá, coitado, já tá naquela situação. O Dani Alves tem oportunidade, né? Agora precisa ganhar um título, né? Aí sim ele vai se eternizar. O que você acha? O Hernanes, ele tem uma história no São Paulo, mas ele foi campeão brasileiro, mas eu não coloco ele como um ídolo ainda. Sim, eu diria que pelo que ele fez pelo São Paulo, quando ele voltou agora de empréstimo ultimamente, ele voltou porque ele tem amor pelo clube, mas Foi. acho que para ídolo ele ainda... Mas eu tô falando como ídolo para uma geração mais nova que não viu o que você viu, que realmente. A gente viu, por exemplo, vai, vamos dizer assim. Porque pro cara mais novo, que viu o Hernani salvar sozinho, o Hernani salvou o São Paulo sozinho do rebaixamento em 2018. Eu lembro daquele jogo do Botafogo. Você lembra aquele jogo do Botafogo? Aquele jogo contra o Botafogo ali, eu fui à loucura. O Vitão, lembra a coisa histórica, aquele recado do Vitão de voz, o áudio dele no WhatsApp? A gente sofre. Foi aquele jogo, foi foda. Aquele jogo ali eu gritei. O grande feito individual do Hernanes não tenha sido conquistar um título ainda, tenha sido salvar o São Paulo do rebaixamento. Sozinho, vou repetir isso 1 milhão de vezes. Sozinho ele salvou o São Paulo. Talvez seja isso, né? E Wagner, entrando nessa seara de grandes memórias, grandes jogos, qual foi o jogo assim que você viu, não sei, pessoalmente ou pela televisão, aquele que te traz assim a maior emoção até hoje? Foi um dos primeiros jogos do São Paulo que eu assisti, né? Que foi a final da Libertadores 2005 contra o Atlético Paranaense. O jogo da volta, né? O jogo da final mesmo.
E foi aquele jogo ali, é difícil explicar. Você, menino, começando a torcer por praticamente começando a torcer por um time e assistir um jogo daquele ali, é para fixar mesmo a torcida, para dizer que você não vai mudar daqui. Eu me lembro que pode falar. Não, e o jogo da semifinal com o River, os dois foram também espetacular. Aqui não era o título, né? Aquilo foi uma final antecipada, né? Aquele jogo, o Fabão, o Danilo, o Amoroso. Não, eu lembro também eu lembro de outros jogos também. Eu lembro daquele jogo, dos jogos contra o Palmeiras, daquele gol de Cicinho. Nossa, qual deles, né? Ele fez um gol. Ele fez um no Morumbi de falta, mas ele fez um gol no Chiqueiro. Aquele de pé esquerdo. Exatamente aquilo. Eu coloco esse gol do Cicinho como um dos 10 mais bonitos que eu vi na minha vida. Mas aquilo foi um golaço no Chiqueiro. Mas foi um troço, assim, inacreditável aquele gol que ele fez de esquerda. Assim, que golaço. Pelas circunstâncias, fora de casa, dentro do Chiqueiro. Aquele gol foi foda. Foi. Marcante, né? E qual foi o jogo que te trouxe mais tristeza? Na verdade, pensando nisso, eu estava pensando hoje à tarde e foram 2 jogos, né? Na verdade, foi o jogo da final de 2006 contra o Internacional. Que mais uma vez... 2 jogos, né? Na verdade, do Morumbi, com aquele gol de Rafael Sobis e aquele gol de Tinga lá no Beira-Rio. Expulsaram o Josué, cartão vermelho direto com 20 minutos. Algo assim. Operaram o São Paulo já na lira, já foi na... E em 2015, na eliminação pro Cruzeiro, né? Da Libertadores. Era o último ano de Rogério. Ele estava praticamente levando aquele time da Libertadores sozinho, né? O cara com 41, 42 anos de idade, mais ou menos, que ele tinha naquela época. Aos 42 anos de idade ele parou, né? Foi. O Rogério ele é um ano mais novo que eu, mais velho que eu. Então vai fazer 46. Ele fez 47 agora. Ou ele tinha 41 ou 42. Tá 41, 42. Esse foi aquele que o Rodrigo Caio fez aquela cagada? Não, foi não. Aquele foi mais adiante. Aquele já era dentro. É que quando você fala assim, Rodrigo Caio fez aquela cagada, jogo decisivo, é uma lista gigantesca, né? Não, mas isso daí eu ainda me lembro. Daquela cagada eu ainda me lembro. Mas eu me lembro que aquele jogo contra o Cruzeiro, a gente perdeu o gol pra... A gente perdeu uns 5 ou 6 gols feitos no Morumbi. Dava pra ter ido assim, no mínimo com a margem de 3-0 pro Mineirão. São Paulo foi com a margem de 1-0. No Mineirão, o Cruzeiro mandou no jogo, não fez mais, porque o Rogério Ceni salvou. E você sabe um jogo que eu me lembro dessa época? Contra o Patético Mineiro, que aquele filho da puta daquele Lúcio foi expulso no primeiro tempo. E aquele Admilson, São Paulo tava massacrando, que Admilson perdeu uns 3 ou 4 gols. Lá, perna de Pablo. E aí vai o Lúcio e é expulso. Vocês lembram? Esse jogo, esse jogo foi dolorido demais. Isso foi... Mas nesse jogo que eu tô falando do Cruzeiro, o Cruzeiro ganhou o jogo por 1-0, né? Teve chance de fazer mais, também não fez. Nos pênaltis, o Rogério Ceni pegou 2 pênaltis. É isso que dói mais ainda, porque um cara com 41, 42 anos de idade, o cara tá no seu último ano de profissional. Com 41, 42 anos de idade, vou frisar isso normalmente, o cara pega 2 pênaltis, faz o dele, e os caras não conseguem se classificar. Os caras não conseguem ajudar ele a classificar. É verdade. Souza isolou uma bola e eu não me lembro quem foi que perdeu o outro. Eu realmente não me lembro agora quem perdeu o outro, mas eu me lembro que Souza isolou uma bola, o cara fez o dele, foi o primeiro, pegou 2 pênaltis e se aposentou sem uma campanha digna na Libertadores. Não graças a ele, né? Porque se dependesse dele, a gente tinha
dependesse só dele, a gente tinha passado, mas como não, ficamos no meio do caminho. Esse foi triste esse jogo também. Doeu, mano. Wagner, e mudando um pouquinho o foco aqui, o que você acha do momento atual hoje do São Paulo? Tanto do ponto administrativo quanto do ponto futebolístico. Difícil. Assim, administrativa é horrível, né? Administrativo é horrível, o presidente é uma lástima, nosso diretor de futebol é outra lástima, mas antes dessa parada estava se agarrando no momento, né? São Paulo estava, apesar da derrota na estreia da Libertadores, os dois outros jogos que fez foi bem, mas a perspectiva não é boa, né? Tava vindo bem depois da derrota da Libertadores, mesmo que seja só 2 jogos, mas a perspectiva não é boa, não. A campanha, a administração do presidente é uma coisa horrível de se ver e de se pensar. E o São Paulo ainda não pegou um adversário para valer, né? Nos clássicos, ganhou do Santos com 1 a mais desde o primeiro tempo. Não ganhou nem do Palmeiras, nem dos Gambás. E o jogo seria o River, né? O jogo que seria a prova de fogo. Agora eu tô preocupado, não sei o que você acha, Wagner. Com essa história de coronavírus aí, já estão falando que vai acabar os regionais. Não vai ter. Isso aí vai fato. Não vai ter. Vão acabar com os regionais para salvar os Gambás. E agora você começa a pensar. Minha preocupação aqui é a Libertadores. Primeiro que já transferiu Copa América, a Eurocopa, você teria que acabar com as datas FIFA, tem que acabar esse ano com o jogo entre seleção, tem que dar um jeito para Libertadores, que isso vai ser difícil. O brasileiro, já estão falando, é um turno e mata-mata. A Globosta vai usar isso aí para acabar com pontos corridos. Anotem o que eu estou falando. Vão se aproveitar do caos. O que você acha, Wagner? O que você acha? Como é que você acha que vai ser esse obviamente é difícil a gente prever e tudo mais, mas como é que você vê esse bagunça no calendário? É que a gente não sabe quando vai começar de novo, né? Eu sei que, assim, alguma coisa eles vão fazer para beneficiar o Corinthians e o Flamengo, né? Dá um jeito. Isso aí é uma certeza. É uma certeza que a gente vai ter sempre, mas em relação ao o que pode acontecer, eu não faço a mínima ideia. Assim, O que você faria? Eu realmente queria que voltasse agora depois desses 15 dias iniciais que eles pedem, mas não vai voltar, né? Mas A Conmebol disse que vai voltar na primeira semana de maio, Libertadores. Mas eles podem adiar. O que tem um problema aí, né? Porque vamos supor que eles voltem na primeira semana de maio. A perspectiva que a gente tem dessa peste chinesa aí é a gente perpetuar aí mais um pouquinho. Os jogadores estão parados. Eles não estão tendo um treinamento adequado. Eles continuam. Não podem estar no mesmo ambiente, Eu imagino que eles, até vi alguns vídeos do Daniel Alves, que eles estão fazendo alguns exercícios para poder manter algum preparo físico, mas não é a mesma coisa de estar no centro de treinamento, né? Então, assim, com que tempo essas equipes vão estar para voltar a jogar futebol de alto nível? basicamente depois que isso diminuir ou passar aí, vai ter que fazer basicamente uma pré-temporada novamente, né? E aí os jogadores vão estar parados basicamente pelo mesmo tempo que eles ficaram de dezembro a janeiro. Então tem que fazer uma pré-temporada novamente. Ou então, mais. Com certeza. Então, se a perspectiva é que o pico desse vírus
seja de abril a maio, então não tem como vai voltar na primeira semana de maio. como vocês estão falando. Não tem como voltar porque... Vai precisar de uma nova pré-temporada. Não é só voltou, vai precisar de um tempo. E o jogador não se cuida. Então vai ser assim, vai ter problema de lesão de novo, né? Os times vão perder completamente o. Enfim. Não, mesmo que se cuidasse, tem um ritmo, tem a questão de ter que treinar com aquele time novamente. Então, se for só a questão do ritmo, teria que ser pelo menos 2 semanas aí, 20 dias, se for só a questão do ritmo. Mas nunca é, né? Talvez aí, na melhor das hipóteses, seria no meio de maio, né? O início dos jogos. E não na primeira semana de maio. E ainda assim eu acho que seria difícil, porque se seguir as previsões, talvez a gente só tenha futebol lá para junho, lá pro meio ou final de junho. Eu falei assim, na melhor das hipóteses, na cabeça da Conmebol, porque se você for ver o que está acontecendo no mundo em razão aí do vírus chinês, a gente vai para junho e julho. Fácil. Já que pararam, o São Paulo ofereceu suas instalações para ajudar no tratamento aí, o que é digno de nota, porque realmente falta estrutura no país, né? Hospitalar, de alojamento, então assim, vai ter que fazer desinfetar tudo para que não ocorra novos casos. A gente já está vendo alguns clubes com suspeita de jogadores com coronavírus. Acho que eu vi o Grêmio, né? Parece que o Grêmio está com um caso confirmado. Não sei se está confirmado ou uma suspeita, ou a primeira prova já deu. Estava lendo hoje na internet. Então, assim, não é simplesmente, vamos voltar a primeira semana de maio e beleza. Tem todo um preparo para que as coisas aconteçam, né? Então, assim, é uma bagunça. Realmente ninguém sabe o que está falando. Eu acho até que vão acabar com os esportes nesse primeiro semestre, vamos voltar só no segundo semestre, encurtar as datas. O grande problema é que nós temos algumas competições. Tem Sul-Americana, tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, para acontecer tudo praticamente no segundo semestre. É o calendário Sul-Americana. Então, Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Vão imprensar essas Copa do Brasil, Sul-Americana e Libertadores no meio do restante aí do segundo semestre. E é capaz de no mata-mata fazerem um jogo só. Que é o que a UEFA está pensando para a Champions League. Ou em campo neutro ou vão fazer um sorteio. Já começaram com esse negócio de final única em campo neutro, né? Que eu acho isso um absurdo. É muito bonito você falar de fazer isso na Europa, que é um país, um continente altamente interligado por trem, por estrada, com voos baratos entre esses países, do que no Brasil, que você não tem trem, você não tem estrada decente, você não tem transporte. Para ir daqui de Teresina para Mossoró, é melhor pegar o meu carro, viajar um dia e meio, do que eu pegar o avião. Pra você ter uma ideia, eu vou demorar tanto que não vale a pena. O Rafa, eu acho até que é mais que isso. A tradição do Sul-Americano, a tradição da Copa Libertadores da América é ir de volta, é você jogar no campo do adversário, é pedrada, é isso. A América do Sul não é Europa. É porque eles querem seguir querem tipo querem europalizar Pois é, a Libertadores e fizeram essa... Pois é, por isso que você vê, ainda assim, o jogador sul-americano, o melhor jogador do mundo é sul-americano, né? Então você tem isso, realmente, eles estão fazendo isso, estão europeizando. Aqui já não pode entrar com bandeira, não pode fazer. Na própria Libertadores. Eu não me lembro que torcida que foi do Rosário Central que desafiou e tomou uma multa, ou foi do Colón, eu não me lembro qual foi. Mas não pode mais, é proibido torcer, né? E quer fazer final gourmet
Final de Libertadores, Copa Libertadores da América Gourmet. Mas já começa pelo fato de que o jogador não pode comemorar o gol. É. O jogador hoje em dia já não está podendo nem driblar mais. O cara foi dar um drible outro dia e o juiz foi chamar a atenção do cara porque o cara deu um drible enfeitando em cima do jogador. Pô. Eu concordo com vocês. O futebol sul-americano deveria ser o norte do futuro do futebol e não o europeu. Tem que ter mata-mata, tem que ter rivalidade. E eu digo mais. Na verdade, seguir um padrão europeu que, quando na verdade a gente já tem um padrão, né? Quando a gente, na verdade, já tem uma tradição. E eles estão querendo seguir uma tradição europeia, só que a gente já tem a da gente. E eu digo o seguinte: a decadência do futebol sul-americano, tanto na Copa do Mundo como no Mundial de Clubes, começou exatamente com isso. Qual o último campeão de Copa do Mundo? Foi o Brasil em 2002, não foi isso? Se eu não me engano? O sul-americano? Foi, né? Foi. Itália, Espanha. Alemanha e França. Isso aí. Então, e você pegar o campeonato mundial de futebol, nos últimos 15 anos, os sul-americanos ganharam um ou dois. São Paulo, o Galinha e o Inter, né? 3 nos últimos, sei lá, 20 anos. Então, por quê? Exatamente por isso. O futebol sul-americano está perdendo a sua essência. E isso se reflete, quer queira, quer não, dentro de campo. Né? E você tem, obviamente, os problemas de corrupção, né? De atraso. O Brasil é o país mais atrasado do mundo em relação ao futebol. A gente sempre fala isso, desde treinador, jornalismo, dirigente, né? O preparador físico acha que você tem que treinar os caras 24 horas por dia, arrebenta todo mundo. E graças a Deus o São Paulo, filho do Turíbio, o São Paulo realmente melhorou demais o número de lesões. Isso foi uma bola dentro dessa diretoria. Aí foi contratação do filho do Turíbio. Agora, quando voltar, vamos ver, né? Como é que vai estar o preparo. E assim, a gente já está caminhando aqui para o final. Vai ser uma pergunta dividida em duas partes. Qual seria a sua mensagem como torcedor? E aí, longe de vitimizar, mas um torcedor que está fora do centro de São Paulo, do centro futebolista do Rio São Paulo, está no Nordeste, assim como eu. Qual seria a sua mensagem para a diretoria, para os jogadores? E qual que é a tua perspectiva para o resto do ano, de 2020? Levando, a gente sabe que com essa questão do vírus, a gente não tem muito como ter a perspectiva, está tudo meio aberto, mas o que você espera? Cara, mensagem... Eu acho que eu não tenho muita coisa para falar, não, em relação a essa mensagem aí, não, mas... Porque jogador de futebol é aquele negócio que a gente sabe, mensagem não faz efeito, não, em jogador de futebol, não. Nem diretoria, nem diretor, nem presidente, mensagem não faz efeito nesses caras como faz pra gente, não, né? Infelizmente. Mas, infelizmente, em relação à expectativa, a expectativa que eu tinha no início do ano era que a gente passasse mais um ano como foram os últimos, né? Início do ano não contrata, vai empurrando as primeiras competições, são Libertadores e Paulista, com a barriga até ser eliminado nos dois. Pois é. Até agora, o ano parou, né? Na verdade, o futebol parou e a gente ainda tá nos dois, mas mesmo assim a expectativa é que, assim, no momento, a expectativa do momento é que a gente prossiga, porque quando o São Paulo parou, as coisas não iam tão ruim quanto nos últimos anos, mas a expectativa não é boa, né? Porque o São Paulo começou o ano com um treinador que não é unanimidade, nunca foi. Não sei por que ele foi contratado, no primeiro lugar, né? Mas foi.
E a expectativa é que seja mais um ano daqueles. Mas vamos esperar. Eu não me lembro, você tocou no assunto, eu não me lembro do São Paulo ter virado o ano e não ter contratado nenhum jogador, nem para preencher uma deficiência, para tentar aumentar a plantel. Eu não me lembro. Aliás, vocês falaram no técnico do São Paulo, tem que tomar cuidado, porque tem gente aí, tem gente que tem uma rede de puxa-saco que assiste esse programa para se falar mal do técnico. Então, cuidado, hein? A rede de puxa-saco, ela persegue, viu? Boa noite a eles. A falta de planejamento foi tão grande que a gente, quando o goleiro da gente se lesionou, o goleiro principal, a gente teve que entrar com um goleiro que nunca tinha jogado um minuto como jogador profissional. Aliás, jogou na Libertadores, jogou na Libertadores contra a LDU, né? Mas nem trabalhou, jogou acho que meia hora, 30 minutos ali, e nem trabalhou, né? E o teste de fogo dele mesmo foi contra o Santos. Basicamente, os primeiros minutos como profissional do cara foram num clássico importante. Ele tinha jogado contra o CSA, mas também não conta, porque já não valia mais nada, o CSA estava rebaixado, o São Paulo já não tinha mais o que fazer no campeonato e tal, né? Mas se tem uma coisa boa dessa paralisação, foi que vai dar tempo para o Volpe se recuperar, né? Mas o São Paulo precisa... o São Paulo precisa definir essa história do goleiro reserva, né? Precisa definir. Essa falta de planejamento aí que desanima, né? Você não contrata ninguém. Você começa um ano com um time que já não foi bem no ano passado e você vai do mesmo jeito para as competições e você já entra o ano com expectativa de não vencer as competições, né? É verdade. Vamos chegar até a oitava, vamos chegar até as quartas. A expectativa é essa. Então, um time como São Paulo não pode entrar uma competição imaginando chegar até as oitavas de final, até as quartas de final. Você tem que disputar para vencer. Lógico. Mas com o elenco que entrou é difícil. É muito difícil que aconteça. Porque o elenco não é... Ainda mais com o time que o Flamengo tem hoje em dia. Pois é. E a mídia? Chega nem perto. Pode falar, Bom, é isso aí, né? Infelizmente as perspectivas não são tão animadoras, né? Bom, a gente está chegando a mais no final do programa. Queria mandar mais uma vez abraço para o Fabão, para o Rodrigo, para o Portuga, Edu Morato, Carlos Fieri, Vitão. Tio Ney, um abraço para o tio Ney. Ney, Osni, sempre assiste a gente. Fernando, toda a galera ali do Raiz. Um grande abraço para o Fernando. O Fernando sempre assiste a gente também. Fernando, um abração, bem lembrado. Toda essa galera aí. Tiago Castrilhão também, que está sempre acompanhando a gente. Pai Jarbas. É tanta gente que fica até injusto a gente ficar nominando, né? Agradecer aos inscritos, aos novos inscritos aí, como o Fábio gosta de dizer, o feedback tem sido muito, muito bom. E vamos lá. Primeiro, Wagner, que foi o nosso convidado, mais uma vez, obrigado aí por ter aceito o convite. Obrigado a você. Foi bastante disponível aí com a gente. Obrigado, foi muito boa a conversa. Wagner, valeu. Eu só não tenho muito costume de falar em frente à câmera, por isso a timidez, mas... A gente compensa aqui. Nós temos 2 caras de pau, eu e o Rafa. Talvez na próxima vez eu seja mais... consiga me soltar mais, falar um pouco mais, mas... Hoje foi um pouco... Fui um pouco contido pela falta de costume. Já foi excelente. Não, foi ótimo, cara. Foi muito bom. Foi excelente. Obrigado, Wagner. Agradecer muito. E agora a gente vai fazendo... Rafa,
Nós temos planos aí, né, pra gente, a gente não sabe quando vai voltar. A gente vai ter mais programas, uma coisa legal que nós vamos fazer semana que vem, os grandes jogos. Nós vamos falar do Brasileiro de 86, vai ser o primeiro programa. Nós temos outros planejados, o Brasileiro de 77, porque para o pessoal mais novo que não viu, a gente acha bacana fazer, onde nós vamos passar os melhores momentos, vamos falar sobre os jogos, final de 86 contra o Guarani em Campinas, a final de 77 contra o Atlético Mineiro no Mineirão, né? E aí nós vamos falar, e depois mais para 92, 93 e tal, e depois nós vamos falar um pouquinho dos anos 80, Paulista de 81 contra a Ponte Preta, o time dos menudos, Paulista de 85. Então a gente vai fazendo a gente vai aos poucos fazendo esse programa, nós estamos tentando arrumar parte técnica, né? E vamos continuar com convidados especialíssimos como o Wagner. Sem dúvida nenhuma. Então, gente, um abraço. Mais uma vez agradecer o Caio Resenha pelo bate-papo que teve com a gente. É muito bom também, um abraço para ele. E é isso. Nos vemos na próxima tribuna. Abraço.